Boa tarde a todos que estão aqui presentes no Instituto e aqueles que estão assistindo e que vão assistir em casa, né, pelo YouTube, na internet. Gostaria de começar esta aula do Santo Rosário, primeiramente nos colocando na presença de Deus e da Virgem Maria. Então, que a gente possa traçar sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, me apresentando, meu nome é Nicole, eu faço parte do Instituto Santo Agostinho, aqui na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e hoje nós vamos aprofundar um pouco na aula e no estudo do Rosário. Então, para começar, falando sobre o Santo Rosário, gostaria de falar que eu só estou aqui, neste momento, por conta da Virgem Maria, pelas mãos de Maria Santíssima. Sem ela, eu não estaria aqui hoje, então, graças ao cuidado maternal dela, e eu amo a Virgem Maria, eu amo muito ela. Para começar, o Rosário, ele é uma escola de oração. O Rosário é uma escola da vida interior, da nossa vida espiritual. Ele é uma escola, sobretudo, que nos ensina a amar a Deus pelas mãos da Virgem Maria. É uma história de amor de Deus por nós e uma história de amor, principalmente, de Deus pela Virgem Maria. Então, o Rosário, ele contempla a oração vocal e a oração mental. Essas duas formas de oração. E através dessas formas de oração, nós vamos desenvolvendo a fé, amadurecendo a fé, crescendo na fé, para que possamos cada vez mais crescer na caridade, no amor para com Deus, para cada vez mais nos unirmos a Cristo a ponto de nos transformarmos em Cristo. Então, o Rosário
como ele é uma oração, e segundo Santo Tomás de Aquino, a oração é a elevação da mente a Deus, para louvar-lhe e pedir-lhe coisas convenientes para a salvação eterna. Portanto, a primeira coisa que precisamos é da presença de Deus para nos colocarmos em oração. E nos colocarmos na presença de Deus é preciso da fé. Não é verdade? A fé, o primeiro caminho, a primeira porta de entrada para se colocar na presença de Deus e para elevar a nossa mente até Ele, para poder amá-lo verdadeiramente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E é pela via da oração que nós falamos com Deus e, sobretudo, que escutamos a Deus, que conseguimos escutar todas as verdades da nossa fé, todas as verdades de Cristo, a verdade que Ele nos revelou através das Sagradas Escrituras e a verdade que Ele quer nos revelar pelo Espírito Santo. Então, na oração, muito mais do que nós falamos com Deus, é Deus quem fala conosco. E é preciso estar aptos, é preciso estarmos preparados de corpo, de alma, para ouvi-lo, escutar a sua voz. E é através desse caminho de oração, aqui na qual hoje nós estamos falando do rosário, que Deus vai enviar a sua graça, a graça santificante, a graça pela qual nós vamos chegar à eternidade. Então, muitos são os frutos espirituais que Deus quer nos dar através da prática de oração do rosário. Muitas são as virtudes que Deus quer nos enviar através da oração. Então, ao tratarmos desta natureza, que é a oração, uma natureza espiritual, que nos faz entrar para dentro de nós mesmos, que nos faz estar em contato com a nossa alma, em contato com Deus, é um mover interno. Né? Ela é um mover interno. E a oração, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente tem certas dificuldades de nos colocar na presença de Deus, de nos colocar em oração. Por conta que a gente está tão agitado, né, no nosso dia a dia, fazendo tantas coisas, trabalhando, dando conta da casa para as mães e mulheres, né, tantos compromissos. E a oração, ela requer um ritmo totalmente diferente. Uma atividade de silêncio, né? É uma atividade de presença interior, de quietude, de escuta, que é diferente do ritmo que a gente leva na maior parte do tempo da nossa vida. Porém, a oração, ela é o momento mais importante do nosso dia. Ela é o momento mais importante do nosso dia, porque ela tem a finalidade da nossa existência, que é a finalidade da salvação eterna. Então, ela é um caminho que nos leva para o céu. E o rosário, sobretudo, ele é um caminho que nos leva para o céu, para nos unirmos a Deus. E o que nós vemos, não sei se é a realidade de vocês que estão me ouvindo, mas muitas vezes a gente vai rezar o rosário e a gente tem dificuldade de escutar a Deus.
E muitas vezes a gente reza de forma mecânica, muitas vezes a gente reza rápido, a gente reza naquela preocupação de acabar a oração, né? A gente está muito mais preocupados em acabar a oração, ai, quantas ave-marias que falta agora para eu terminar o rosário, do que para se deleitar, do que para saborear o amor de Deus, que ali está, a voz dele, que ali está. Então, primeiramente, para rezarmos bem, com verdadeira devoção e piedade, o rosário, é necessário uma perseverança. É necessário insistir em acalmar o nosso coração, insistir em reservar um tempo adequado para esse momento de oração, onde nós vamos conseguirmos estar tranquilos, estar de verdade na presença de Deus. É preciso uma luta interior, principalmente para aqueles que ainda não estão acostumados em meditar, em contemplar. É necessário uma persistência, uma ascética bem concreta, bem fiel, bem robusta, um esforço robusto. Bom, diante dessa introdução, então, eu queria aqui, né, agora falar da oração vocal, que é o primeiro tipo de oração onde nós conseguimos estar na presença de Deus pela fé, é onde nós nos colocamos pela fé na presença de Deus. Então, para ter todos os frutos espirituais e para desenvolver a fé através do Santo Rosário, é necessário crer. A fé é o início da vida cristã. E essa virtude, ela é uma virtude sobrenatural. Só quem dá e só quem pode dar é Deus. É dele que provém a fonte. Então, ela nos é dada por Deus. E muito mais do que ter a fé, é necessário desenvolvê-la, não é verdade? Amadurecer, porque a fé, ela tem níveis, né? E é preciso fazer com que ela cresça. E Deus conta conosco, conta com a nossa cooperação para que nós, através da nossa persistência e vontade, possamos subir os degraus da fé, como a Santa Teresa de Ávila coloca nas moradas, né? Os graus de desenvolvimento da fé e das virtudes teologais, das virtudes infusas. Então, a oração vocal, ela pressupõe que nós entramos na nossa alma, né? E São Francisco de Sales, no seu livro Introdução à Vida Devota ou Filoteia, e aqui eu deixo uma recomendação, né, de leitura para aqueles que querem se aprofundar na vida de oração e na vida de devoção, este livro, né, da Filoteia, Introdução à Vida Devota. Esse é um livro muito importante, onde São Francisco de Sales nos fala que para fazermos verdadeiramente a oração vocal, é necessário 2 pressupostos, que é a atenção e a verdadeira devoção. E isso nos pressupõe entrar em contato com a nossa alma, né? Então, como que está o estado da nossa alma quando nós entramos em oração?
E quando nós fazemos a oração vocal, qual é o estado dela, né? Porque eu chamo a atenção a isso, porque o pecado, ele é incompatível com com os graus elevados da oração, com a oração mental, principalmente. Né? O pecado é incompatível para nós conseguirmos, de todo o coração, fazer essa oração com plena atenção e com verdadeira devoção. Então, o que nos ajuda muito a escutar a voz de Deus, a estarmos bem, a fazermos bem a oração e a meditar as verdades de Cristo, é estar em estado de graça. É necessário purificar a alma. E São Francisco de Sales, ele chama a atenção bem nas partes iniciais do seu livro, onde ele fala que é necessário libertar-se do pecado, primeiramente. Né? Deve ser o primeiro cuidado de quem quer purificar o coração. Isso é tão necessário porque a oração vocal, ela não é simplesmente eu falar palavras separadas, palavras sem sentido ou palavras de forma mecânica, né? Além de proferir, além de articular as palavras, essas palavras precisam ter um sentido, um significado muito claro. Elas precisam entrar dentro da minha alma, e não somente corporalmente, mas interiormente. Né? Então, essa oração vocal, ela necessita do nosso corpo e da nossa alma junto, atuando em conjunto. É uma oração que eu não faço somente com a língua, somente falada e proferida externamente, mas é uma oração em que eu coloco ali o meu coração, em que eu coloco ali a minha convicção, o meu pensamento, a minha razão. Então, São Francisco de Sales, ele fala que, mas o que muito em particular te aconselho, o conselho que ele dá a Filoteia, uma de suas filhas espirituais, é a oração de espírito e de coração. E, sobretudo, a que se ocupa da vida e paixão de nosso Senhor, contemplando sempre de novo pela meditação assídua. E para chegar a esta meditação assídua, para chegar a esta contemplação, é necessário estar em estado de graça. Vai nos ajudar muito a receber as graças que Deus quer nos dar. Sobre a atenção, que é muito importante na oração vocal, Royo Marin, no seu livro A Teologia da Perfeição Cristã, ele fala que tem diferentes níveis de atenção. Segundo Santo Tomás, os tipos de atenção que podem ser colocados na oração vocal em primeiro nível, a atenção material, em segundo nível, a literal, e em terceiro nível, a oração mística, ou espiritual. A oração material, a atenção material, ela se atenta a pronunciar corretamente as palavras na fórmula da oração. Então, é eu conseguir articular bem as palavras que está naquela fórmula da oração. A atenção literal se fixa e atenta ao sentido das palavras, ao significado dessas palavras. Não basta, então, apenas eu proferir, eu articular, mas eu inteligir aquelas palavras que eu estou dizendo. Aqui já entra a parte mais profunda, a parte do nosso coração, do nosso afeto. E a atenção mística é aquela que se atenta ao fim da oração, ou seja, a Deus e a coisa que se pede. Royo Marin nos fala que, através do ensinamento de Santo Tomás,
que o ideal consiste na união dos 3 níveis de oração, que se complementam entre si, que se articulam entre si, né? Na qual são perfeitamente compatíveis entre si. Então, nós devemos nos esforçar a nossa alma, esforçar o nosso corpo a termos esse nível de atenção verdadeiro, esse nível de atenção pleno. Um dos tipos, né, da oração vocal, que é a oração para pedir a fé, né? A oração vocal, ela serve para pedir a fé. Então, é nos colocarmos pela fé na presença de Deus. Ter a consciência de Deus, da presença de Cristo e da Virgem Maria pela fé, né? E este ato de fé, a tradição da igreja muito nos ensina, né? Muito tem a nos oferecer. E uma das principais é o Pai Nosso e a Ave Maria, que são orações mais proferidas por todas as pessoas, as orações mais comuns, mais conhecidas, mas que são, ao mesmo tempo, as orações que contêm as maiores profundidades da fé. São, ao mesmo tempo, aquelas orações que é um tesouro rico, em que ali contém tantas verdades que é preciso do Espírito Santo, do olhar sobrenatural, para conseguir entendê-las, né? Compreendê-las. Então, temos aqui o primeiro pressuposto para a oração vocal, que é a atenção, né? E a oração vocal, para que seja propriamente oração, segundo o Royo Marim, é necessário que seja atenta. Pois, sem a atenção, e um professor falou uma vez, né, que se eu não perceber, né, o que não percebe que ora por estar completamente distraído, na realidade não faz oração. Então, se eu não percebo que eu estou na presença de Deus, e se eu não percebo que Deus está falando comigo e quer revelar aquelas verdades, na verdade eu não estou fazendo oração. Eu estou me auto-sabotando, me auto-enganando, não é? Então, o segundo pressuposto, segundo São Francisco de Sales, é a verdadeira devoção, né? A verdadeira devoção. E aqui ele coloca, deixa eu só achar aqui a minha colinha sobre a verdadeira devoção. Ele traz essa questão. Então, falando agora sobre a devoção, né? Falamos da importância da atenção na oração vocal. Então, agora é necessário que a gente fala dessa devoção, dessa piedade profunda na oração vocal, que Royo Marim também destaca muito no seu livro, onde ele fala que com a atenção aplicamos a nossa inteligência a Deus. E com a piedade nos colocamos em contato com Ele pelo coração e vontade. Então, a piedade, se unindo à oração, ela faz com que o nosso coração se mova a amar a Deus. Ela faz com que o nosso coração se mova àquela verdade de Cristo. E a piedade profunda, ela compreende um conjunto de virtudes cristãs, como a virtude da humildade, da fé, da caridade, da esperança. Então, com a devoção profunda, Deus, Ele nos dá essas graças espirituais, as virtudes, que é tão necessária para a nossa vida de oração, para a nossa vida interior. Bom, Santo Agostinho, ainda na oração vocal,
né, falando aqui sobre a oração vocal, ele nos fala que a nossa oração, é necessário que a nossa oração esteja sendo feita com o coração, no mínimo, para ser verdadeira oração. Bom, finalizando essa parte da oração vocal, que é a primeira forma de oração do Santo Rosário, então ela foi feita para cairmos na fé, né, para fazermos este ato de fé, para percebermos, então, a presença de Deus pela fé e a presença da Virgem Maria, né? E aqui no Instituto, então, nós estamos, né, fazendo o Santo Rosário com a oração vocal e a oração mental da seguinte forma. Porque fizemos um curso, né, com alguns professores, um professor em especial, sobre a oração do Santo Rosário, e para adquirir esses frutos espirituais e esse aprofundamento na fé, na qual Deus quer nos dar. Então, é necessário que para isso nós estejamos ali na oração vocal com todo o nosso corpo e a nossa alma e a nossa atenção. Não dá para fazer uma oração vocal bem feita se fazermos mais de uma coisa, né? O que geralmente, não sei se geralmente, mas muitas pessoas às vezes estão rezando o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Principalmente ali as 10 Ave Marias, mas estão pensando no mistério, estão tentando entender aquele mistério, o que aconteceu, estão imaginando, estão falando, estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba que a atenção fica dividida, ela não se organiza no nosso intelecto, ela fica dispersa, acaba que a gente não consegue ali colocar toda a nossa interioridade, né? E não conseguimos nem escutar o que Deus quer nos falar de verdade. Pois o nosso intelecto, ele não consegue, né? Assim, agir, ter uma atividade efetiva se tiver dividido em muitas funções ao mesmo tempo. Então, para atendermos a essa necessidade da oração vocal com verdadeira oração e piedade profunda, é necessário que nos concentramos somente ali, naqueles níveis de oração, e entendermos tudo o que está sendo proferido. Porque Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Então, muitas vezes a gente reza tudo junto, como se fosse uma coisa, né? Uma coisa muito mecânica e... não, uma coisa superficial, e não, a Ave Maria, ela é tão profunda, ela é um mistério, né? Ela é um mistério a ser revelado ainda pelo Espírito Santo. Nós não conseguimos entender todas as verdades que tem na oração da Ave Maria. Tem muita coisa ali que Deus quer nos falar, somente nessa recitação, né? É muito interessante, e outro livro, né, que indico para o estudo do Santo Rosário, para esse aprofundamento, é O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grignon, de Montfort. E neste livro, então, né, o autor, ele nos recorda sobre uma revelação feita a Santa Matilde, na qual eu gostaria de falar aqui para vocês agora, porque nos traz justamente isso, né? Que a oração da Ave Maria, ela é tão profunda, ela contém ali verdades tão sobrenaturais, que é necessário que nós estejamos realmente atentos e conscientes no sentido, no significado do que aquilo quer nos dizer. E ainda no que vai ser revelado pela ação do Espírito Santo. Então, nos fala aqui São Luís que Santa Matilde, desejando saber por qual meio a Nossa Senhora poderia, né,
enfim, desculpa, Santa Matilde, desejando saber qual meio ela poderia testemunhar melhor a ternura de sua devoção à Mãe de Deus, ela foi arrebatada em espírito. E Nossa Senhora lhe apareceu carregando sobre o seu seio a saudação angélica, escrita em letras de ouro, e lhe disse: Nossa Senhora então falou a Santa Matilde: Saibas, minha filha, que ninguém pode honrar por uma saudação mais agradável que aquela com a qual a adorabilíssima Trindade me presenteou, e pela qual ela me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Pela palavra ave, que é o nome de Eva, ensino que Deus, por sua onipotência, me preservou de todo pecado e das misérias a quais a primeira mulher esteve sujeita. O nome Maria, que significa Senhora da Luz, denota que Deus me encheu de sabedoria e de luz, como um astro brilhante para iluminar o céu e a terra. As palavras cheia de graça representam que o Espírito Santo me cobriu com tantas graças que posso compartilhá-las com aqueles que as solicitam por minha mediação. Semelhante às águias, mas que, todavia, compartilhara com aqueles que as solicitam por minha mediação. As palavras "O Senhor é convosco" renovam-me a alegria inefável que senti quando o Verbo Eterno se encarnou em meu seio. Quando me dizem, bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia divina que me elevou a esse grau de felicidade. A essas palavras, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, todo o céu se rejubila comigo por ver Jesus, meu Filho, adorado e glorificado por ter salvado os homens. Então, aqui nós vemos quantas verdades profundas e de fé a oração da Ave Maria contempla. E será que nós, ao rezarmos o Santo Rosário, a proferirmos esta oração, estamos conscientes dessas verdades e desses significados, desse sentido e da nossa salvação eterna, que Maria Santíssima está ali para nos auxiliar na nossa salvação eterna? Será que quando nós estamos recitando o Santo Rosário, nós estejamos conscientes que ali está a presença verdadeira de Cristo como pessoa e Maria Santíssima ali na nossa frente? Então, como é que o nosso corpo, o nosso estado corporal se coloca na presença de Cristo e da Virgem Maria? Como é que nós estamos rezando? Bom, então, é preciso que a oração vocal nos dê este caminho de preparação para amar a Deus, este caminho de preparação para o próximo grau de oração, para a meditação. E por isso é tão necessário os caminhos, preparatórios. O ato de fé, estar verdadeiramente na presença de Deus, estar de forma tranquila, de forma atenta e com devoção profunda, para recebermos esta graça. Bom, à medida que nós vamos, então, entrando na fé, na presença de Deus, pela oração vocal, é necessário que nós vamos nos aprofundando, neste caminho, pela meditação. Então, os frutos, assim, e como tem sido bons e grandes os frutos aqui no Instituto Santo Agostinho, que nós rezamos o Santo Rosário pela oração mental, nós testemunhamos assim o quanto
quantas verdades são reveladas ao nosso coração na meditação, na oração mental. E antes de falar agora um pouquinho sobre a oração mental, eu gostaria aqui, de falar algo e relembrar algo que São João Paulo II coloca numa carta apostólica de 2002. São João Paulo II, o nome da carta apostólica é Rosarium Virginis Maria, na qual ele fala que a meditação do mistério no rosário é aquilo que a alma é para o corpo. A meditação é a alma do rosário. Sem a meditação no rosário é um corpo sem alma, né? Somente ali a forma externa, mas o complemento, a substância interna é na meditação que conseguimos, né? Aquele deleite, aquele saborear, aquela afeição é através da meditação. Então, ela é a alma do Santo Rosário. Assim como nós temos um corpo e uma alma, o Rosário também. A sua forma corporal é pela oração vocal e ela tem uma oração mental, que é a sua alma. A oração que se faz através das virtudes, da fé, da esperança, da caridade. Então, olha aí a importância de conseguirmos chegar a esta oração de meditação. E a oração de meditação, ela pressupõe que tenhamos a fé para encontrar ali, naquele mistério. Então, a parte do rosário, que é a parte da contemplação dos mistérios, é aí a parte da oração mental. É aí que nós vamos direcionar a nossa razão, o nosso pensamento, a nossa memória, a nossa vontade para meditarmos aquele mistério, né? Por isso, a gente faz deste modo. A oração vocal, na hora de recitarmos o Pai Nosso, a Ave Maria, e a oração mental na hora de contemplarmos o mistério. E o mistério, como tal, a própria palavra já nos direciona, ultrapassa a nossa capacidade racional. Por isso que ele é chamado, de mistério, porque ali contém tantas verdades que a compreensão se esgota, ultrapassa a nossa compreensão humana. É necessário a luz divina, a luz sobrenatural, para compreendermos o que aquilo quer ser revelado a nós. Então, é encontrar naquele mistério, na qual ultrapassa a minha própria razão humana, através da fé, as verdades que Cristo quer revelar. E um outro livrinho muito importante para aprofundarmos no que é meditação de verdade, e para estudarmos, é o opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar, de Hugo de São Vítor. Esse opúsculo, ele é muito importante e Hugo de São Vítor nos fala bastante sobre a meditação, Ele fala que a meditação, ela conduz o pensamento a algo obscuro, a algo de profundo. Então, ela é uma investigação dentro de algo profundo, uma investigação do nosso pensamento àquele mistério que eu ainda preciso conhecer, que Cristo quer me revelar. Segundo Hugo de São Vítor, a meditação, ela investiga prudentemente a causa e a origem, o modo e a utilidade de cada coisa. É onde dirigirmos a vista para a verdade a ser contemplada,
penetrando no que nelas há de profundo, para, assim, nada deixar de duvidoso ou de obscuro. Eu acho muito, muito bonito o que Hugo de São Vítor fala quando ele termina de falar sobre a meditação no opúsculo. Ele termina do seguinte modo: aquilo que a meditação busca, a contemplação possui. Então, aqui nós vemos que a meditação é o caminho para a contemplação, porque a meditação pressupõe que eu, pelo meu pensamento, eu adentre aquele mistério, aquela verdade profunda e obscura, investigue pela luz da fé para, na graça de Deus, encontrar a verdade e contemplá-la e se deleitar naquela graça, né? Encontrar ali o maior dos deleites. E a oração mental, ela é tão profunda que ela nos faz ter um grau de intimidade com Deus muito elevado, né? Nos aprofundarmos neste grau de intimidade com Deus. Porque este grau de intimidade é aquela oração pessoal, é o meu eu, a primeira pessoa. Cristo está falando comigo. Então é na oração mental que ele vai relevar as verdades no seu coração, né? Só você, com o seu olhar, com o seu pensamento, com a sua razão, é só você que Cristo quer revelar. Então ela é esse modo de oração íntimo, né? Cristo vai revelar para você, no seu coração, aquela verdade. Só você pode ver aquilo que ele quer revelar. Então, é buscar a Deus, nessa meditação, é buscar a Deus mais profundamente, dentro daquele mistério. E é o Espírito Santo, né, que vem em nós, que quer fazer morada em nós e constrói essa casa interior. É pela meditação que vamos construindo esta casa interior, onde o Espírito Santo irá nos revelar as verdades que ele quer nos ensinar, que ele quer que nós enxerguemos. E Royo Marim, finalizando aqui, ainda coloca que a meditação, ela não somente basta que nós enxerguemos a verdade ali naquele mistério, mas que a nossa vontade seja movida a amar aquela verdade. Ou seja, que provoque na nossa alma uma transformação interior. Que move a nossa alma a amar, a contemplar verdadeiramente aquela verdade, né? E São Francisco de Sales fala isso, que ao final da oração de meditação é necessário que façamos propósitos firmes para a nossa vida de oração, né? Que transformemos ali a nossa alma e não que fique somente na parte mais superficial do nosso intelecto, mas que gere uma transformação interior. Né? Aqui, Royo Marim vai colocar no segundo grau de oração, na meditação, a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural. Então, a aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, para nos convencermos dela e nos movermos a amá-la e a praticá-la com a ajuda da graça. Então, são muitas atitudes aqui espirituais, né? Primeira atitude espiritual, a nos convencermos sobre essa verdade espiritual que está sendo revelada e a nos movermos a amá-la para praticá-la com a ajuda da graça. Então, nós vemos aqui a profundidade que a oração mental nos exige e ela é de tal exigência, de tal profundidade, que a graça santificante que Cristo vai operar na nossa alma pela presença, né, e pela infusão das virtudes ali, é
grande também, é profunda também. Muitos são os frutos. A ponto de que possamos, sim, através da oração do Santo Rosário, chegar na oração afetiva. Mas para isso é necessário esses passos, né? Eu não sei se todos que estão ouvindo esta aula têm esta consciência dos graus de oração, né? Ou das moradas do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila, mas justamente aqui a prática do Santo Rosário, por isso que nós estamos enfatizando essa profundidade, né? Porque Royo Marim nos coloca esse desenvolvimento da fé e das virtudes sobrenaturais através dos graus de oração, né? Começando pela oração vocal, pela oração mental, a oração afetiva, de simplicidade, recolhimento infuso, quietude, e assim vai. Até os 9 graus de oração. Mas, para isso, é necessário esses caminhos introdutórios. Então, para nos aprofundarmos neste caminho de oração, nos graus de oração, para amar mais a Cristo, para chegar à salvação, à eternidade, né, a verdadeira união com Deus, é necessário este caminho introdutório, né, começando pela oração vocal, pela oração de meditação, depois a oração afetiva, e nada mais especial, nada mais perfeito do que começar este caminho de oração através do Santo Rosário, pelas mãos da Virgem Maria. É de uma graça sobrenatural, né? Uma graça muito especial. Então, agora, eu gostaria de finalizar essa aula, né? Lembrando, então, que essa aula, ela foi dedicada a um modo de desenvolver e crescer na fé através do Santo Rosário, tá? Através da oração do Santo Rosário. Porque não é que as outras formas de oração estejam erradas, né? Mas Cristo deseja se unir a nós. Cristo quer nos amar. E Santo Agostinho, né, coloca que se Cristo não desejar, né, não desejasse que nós nos amemos, que nós amemos a Ele, se Cristo não desejava que nós nos amemos a Ele, Ele não colocaria no nosso coração esse desejo da verdade, esse desejo de amá-lo. Ele coloca esse desejo no nosso coração de amá-lo, de conhecer a verdade, porque, sobretudo e primeiramente, Ele deseja a nós. Ele deseja nos amar. As outras formas de oração do Santo Rosário também podem ser realizadas e estão corretas, porém, esta forma na qual nós estamos nos esforçando a rezar, nos esforçando a nos aprofundar nos graus de oração, esta forma, ela nos traz tantos frutos espirituais, ela nos faz contemplar tantas verdades da fé e nos faz mover o nosso coração a Deus, que vale a pena todo o esforço, vale a pena toda a dedicação para conseguir chegar ao que Cristo deseja, que é a união com a nossa pessoa, com a nossa alma. E algumas coisas importantes, né, para essa prática é o tempo de oração, porque como ela é uma prática que exige mais atenção, que exige mais disposição da nossa alma, das potências da nossa alma, né, ela exige um tempo, a meditação, ela exige um tempo. Eu não vou, né, conseguir, principalmente no início da oração, né, de meditação, assim, no início dessa caminhada, eu não vou conseguir em 5 minutos
ou em 5 minutos, não, mas assim, às vezes em 1 minutinho, né? Conseguir meditar toda aquela verdade. Então, é necessário um tempo a mais para praticar este modo de oração do Santo Rosário. São Francisco de Sales e Santo Inácio de Loyola coloca que para a oração de meditação é necessário pelo menos 1 hora por dia. Né? E aqui no Instituto nós estamos dedicando em torno de 1 hora a 1h30 a oração do Santo Rosário, onde nós anunciamos, né, o mistério. Na anunciação, depois de anunciarmos o mistério, dedicamos 5 minutos a essa prática de meditação e depois a oração vocal, através, né, das 10 Ave-Marias, do Pai Nosso. Então, nós dedicamos, no mínimo, 5 minutos para conseguirmos meditar aquele mistério. Além do tempo, né, é necessário também estarmos em estado de graça, além desse estado do cuidado da nossa alma, né, da nossa casa interior, é necessário que estejamos num ambiente propício a isso, né? Não podemos rezar de qualquer jeito, então que estejamos num modo tranquilo, né? Verdadeiramente, a nossa posição do corpo revela também a nossa posição da alma, então estarmos de todo o pensamento ali também presente é muito importante. Bom, aqui no Instituto, a gente faz a oração do Santo Rosário e vamos começar agora a divulgar, né, no YouTube, a transmitir o Santo Rosário toda terça-feira, às 8h30 da noite, e a gente segue alguns passos, principalmente lá no livro da Filoteia, de São Francisco de Sales. São Francisco nos fala que é necessário, para a meditação, alguns passos, né? Entre eles, a oração para se colocar na presença de Deus, onde ele dá 4 modos de se colocar na presença de Deus. Depois de nos colocarmos na presença de Deus, é necessário a invocação, pedir a fé verdadeiramente e propor um mistério. Então, como é que a gente faz aqui no Instituto? Primeiro, a gente faz um ato, né, o sinal da cruz, com certeza. Fizemos o ato de contrição, né? Neste ato de contrição, colocamos, né, pedimos fizemos esse ato de contrição do nosso coração, né? Nos colocamos de forma piedosa, de forma humilde, né? E pedimos a misericórdia de Deus, então preparamos o estado da nossa alma neste ato de contrição e depois colocamos na presença de Deus, fizemos esse ato de fé. Pedimos o Espírito Santo, com a oração Vinde Espírito Santo, e depois colocamos a intenção e assim vamos recitando o Santo Rosário, né, segundo a tradição da Igreja. Eu acho que era isso. Nós seguimos esses passos, né, de preparação da nossa alma, preparação do nosso corpo, da nossa alma. E fazemos assim, nestes passos, né, nesta etapa. E após, né, a conclusão, então após a gente finalizar a oração do Rosário, com a contemplação de cada mistério, nós compartilhamos entre a gente, assim, entre as pessoas que participaram, os frutos do Rosário, os frutos que Deus revelou na meditação, né? E tem sido muito bom esta partilha, porque Deus revela verdades que nós nunca que imaginamos ter, né? Nunca que a gente, assim, nossa, por exemplo, a oração de meditação, algo muito importante que eu não falei, agora que eu lembrei, graças a Deus, ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Por quê? A meditação, então, ela precisa, né, da substância
do discurso, né? Qual é a substância? Qual é o discurso que nós vamos, né, nos deleitar, que nós vamos fazer esta investigação profunda, né? Então é um mistério. Aqui é um mistério do Rosário, né? E o mistério do Rosário, ele é baseado nas Sagradas Escrituras. Ele é as Sagradas Escrituras, né? Ele é o mistério da nossa fé. E para conseguir meditar e tirar os frutos que Cristo quer nos revelar, é necessário conhecer as Sagradas Escrituras. E este conhecimento não é um conhecimento superficial, né? Não é somente o estudo, né? Porque o estudo, ele se volta à ciência, mas a meditação, ela se volta à contemplação, ao amor de Deus, né? Então, muito mais do que simplesmente conhecer superficialmente, é necessário amar aquela verdade, mover a nossa alma à caridade, a Deus, que é o fim último. Então, esse conhecimento íntimo das Sagradas Escrituras é necessário para conseguir adquirir todos os frutos espirituais que a meditação quer nos dar, através da graça santificante do Espírito Santo. Então, era isso. E aqui eu queria só compartilhar algo. Hoje, na minha oração do Santo Terço, né, eu me deparei na contemplação do mistério gozoso, que é o mistério do encontro de Jesus no templo, na qual nós contemplamos a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, tendo perdido e buscado a seu filho por 3 dias, finalmente o encontrou no templo, disputando entre os doutores, sendo da idade de 12 anos. Fruto do mistério, a coragem nas provações. Depois de dedicar alguns minutos nesta contemplação, né, nessa meditação deste mistério, algo que me chamou muita atenção foi aquele versículo que Nossa Senhora guardou tudo em seu coração. A Virgem Maria guardou em seu coração, né? Depois que Jesus fala para ela, é necessário que eu me dedique a Deus, né? É necessário que eu me dedique primeiramente às obras de Deus, às obras de meu Pai. E Nossa Senhora guardou tudo aquilo em seu coração. Aí eu pensei comigo, alma de meditação. A Virgem Maria como alma de meditação. Esse guardar no coração é esta meditação das verdades de Cristo. Aquilo que Cristo disse a Nossa Senhora, aquela verdade que era necessário que ele se preocupasse antes com as obras de Deus, e a Virgem Maria guarda no seu coração, me veio justamente isso, a meditação daquela verdade que Cristo revelou a ela. Como Nossa Senhora ficou meditando e profundamente, intimamente, aquela verdade que Cristo lhe disse e amou. E amou. E naquele guardar no coração, Nossa Senhora chegou ao fim último, que é a caridade. E aqui a oração de meditação
É exatamente isso. É este caminho que move a nossa alma a amar a verdade de Cristo, que nos é revelada. Que possamos guardar no nosso coração todos os frutos que Deus irá nos enviar através do Santo Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santo Agostinho, Rogai por nós. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.